Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo a este vídeo. Na aula de hoje faremos uma viagem no tempo para compreender estruturas que passaram pela Antiguidade e pela Idade Média, sofrendo aí alterações e adaptações de acordo com os eventos históricos. Mas antes de entrarmos nessa viagem, precisamos compreender como a história é dividida e por que principalmente. Estudiosos dividem o tempo, ou seja, a história, de acordo com eventos para facilitar o seu estudo e compreensão. Até o ano 4000 a.C. corresponde à pré-história, que é o período que antecede a invenção da escrita. De 4000 a.C. até o século V depois de Cristo é a Antiguidade, findando aí com a queda da Roma Ocidental, e do século V ao XV temos Idade Média, do XV ao XVIII Modernidade e do XVIII até os dias atuais temos Idade Contemporânea. Então são divisões para fins educativos. Então, embora cada tempo, cada período possua aí suas características, suas particularidades, as mudanças não acontecem de um dia para o outro. Não é como se virasse o século e as pessoas deixassem de ser antigas e passassem a ser medievais. Não é assim que as coisas funcionam. Todas as estruturas que caracterizam um período, elas vão se construindo de acordo com o passar do tempo, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Tudo acontece de forma lenta e gradual. Então, as estruturas que configuram a antiguidade, elas começam a ser moldadas antes do período, assim como as estruturas que estabelecem a Idade Média começam a ser moldadas também de forma anterior à virada aí da chavinha, né, que passa de um período para o outro. Pensando nisso, vamos compreender melhor a nossa aula de hoje. Afinal, vamos falar de uma estrutura que tem o seu início na antiguidade, na Roma Antiga, e também em outras sociedades, nós vamos focar na Roma Antiga e permanece se transformando e se adaptando na Idade Média. Então, vemos uma configuração característica do mundo medieval, mas que tem o seu pezinho lá na Antiguidade, porque, como eu falei, as coisas não acontecem de uma hora para outra, não é virar uma chavinha e puff, tudo mudou. Não é bem assim, né? Então, as coisas começam de forma lenta, de forma gradual, se transformando, se adaptando e resultando naquela estrutura que nós conhecemos, ou melhor, que conheceremos. Agora que eu já dei mais ou menos um contexto geral, né, vamos ao assunto da nossa aula de hoje, que é justamente as relações entre senhores e servos no mundo antigo e no mundo medieval. A aula está bem legal, então já senta, se acomoda, fica aí bem confortável e que vem a vinheta. As relações entre senhores e servos são tão antigas como as primeiras sociedades. Na Roma Antiga, a constante expansão territorial e a exploração da mão de obra escrava configuraram as bases de uma rica economia. Contudo, a partir do século III d.C., esse sistema passou a mostrar os seus primeiros sinais de colapso, momento em que as autoridades não conseguiam ampliar a quantidade de mão de obra. A crise do escravismo abriu caminho para transformações. Tradicionalmente, os escravos eram obtidos através das guerras. Com o declínio da expansão romana e a falta de escravos, o custo da produção de alimentos, por exemplo, ficou bem elevado. Tentando reverter a situação, muitos proprietários de terras decidiram adotar o sistema de colonato. Nesse sistema, os grandes proprietários cediam parte de suas terras para os mais pobres. Em troca, os colonos trabalhavam nas terras cedendo parte da sua produção. Esse sistema dava início ao processo de ruralização, já que muitas pessoas deixaram as cidades para morar, nas propriedades agrícolas. As invasões de povos germânicos chamados bárbaros intensificou as migrações para o campo. Afinal, habitar as cidades não era mais seguro. Por volta do século V d.C., o Império Romano Ocidental deixa de existir,
marcando o fim da Antiguidade Clássica e início da Idade Média. Esse período foi marcado pela mistura da cultura romana com as culturas dos povos invasores, principalmente de origem germânica. Os primeiros 500 anos são chamados de Alta Idade Média, enquanto os 500 anos restantes são chamados de Baixa Idade Média. A Alta Idade Média corresponde ao seu momento inicial e de formação das principais estruturas medievais, dentre elas o feudalismo. O feudalismo resultou da combinação de instituições romanas, como o colonato, e instituições germânicas, como o comitatus. Já conhecemos um pouco do colonato e o processo de ruralização que resultou dele. Já o comitatus, por sua vez, era um costume germânico por meio do qual os chefes de Estado estabeleciam com seus guerreiros um compromisso recíproco de prestação de serviços e lealdade, envolvendo inclusive um juramento de fidelidade. Outra tradição germânica que fez parte das práticas feudais foi o beneficium, que consistia na concessão do direito a usar a terra em troca de serviços e do pagamento de tributos. A palavra feudo é sinônimo de benefício e, na Idade Média, correspondia a um conjunto de terras cedidas por um nobre a outro nobre. O nobre que cede a terra é o suzerano, enquanto o nobre que recebe a terra é o vassalo. Vale ressaltar que essa relação acontece de nobre para nobre. Um servo, por exemplo, não poderia se tornar vassalo de alguém. Sendo assim, vassalo não é servo e se torna senhor feudal da terra que recebe. Em troca desse presente, o vassalo jura fidelidade ao seu suzerano. Como você deve imaginar, não era o senhor feudal que trabalhava nas terras do feudo. O feudo era dividido em 4 mansos, 4 pedaços. O manso senhorial, onde ficavam as terras do senhor feudal. O manso servil, que era ocupado pelos camponeses, o manso clerical, onde ficava a capela e o cemitério, por exemplo, e, por fim, o manso comunal, onde ficava a área de criação de animais, o bosque, os moinhos, dentre outras coisas. Todo o trabalho no feudo era feito por camponeses que poderiam ser servos, vilões ou escravos. A escravidão, no entanto, foi pouquíssima utilizada durante a Idade Média e os cativos realizavam tarefas domésticas. Ao contrário dos escravos que podiam ser vendidos e não possuíam bens, os servos tinham direito ao uso da terra e podiam ser donos de suas ferramentas. Os servos estavam ligados ao feudo e, portanto, não poderia deixá-lo, ainda que o feudo fosse passado para outro senhor. Esse regime era chamado de servidão de gleba, onde o servo tinha direitos, mas também muitos deveres. Os servos trabalhavam em todos os mansos, em tributos chamados de corveia e talha, havendo também as banalidades, que era uma espécie de aluguel pelo uso dos equipamentos do feudo, o que dava ao senhor feudal o direito de se apropriar de parte da produção do servo. No feudo também havia os vilões, mas calma que o sentido da palavra aqui é outro. Os vilões exerciam as mesmas funções do servo, contudo, eles não estavam ligados ou presos ao feudo, podendo circular de um feudo para o outro em busca de trabalho. A partir do século XII, podendo inclusive se envolver em atividades comerciais. Por falar em comércio, ele só volta ativa por volta do século XI, XII d.C. Até o século X, tudo que era produzido no feudo era consumido no feudo, mas isso aí já é assunto para outra aula. É isso, eu espero que você tenha gostado e que essa aula te ajude nos seus estudos. Meu nome é Yasmin, um beijo e até a próxima!